certeza que muitos de vocês que estão me assistindo aqui agora já tiveram um sonho muito grande, mas as dificuldades do dia a dia fizeram com que vocês se questionassem se vocês eram a pessoa adequada para realizar aquele sonho. E isso aconteceu comigo. Bom, eu sempre fui apaixonada por matemática, desde muito pequenininha. Inclusive, eu não sei quando que começou essa neura de gostar de matemática. E aí, meu sonho sempre foi me tornar uma grande matemática, ou pelo menos fazer algo na área de ciências exatas. Mas as dificuldades financeiras e etc. não contribuíram muito com a minha trajetória. E além disso, nossa, eu já tive que, por causa de uma oportunidade, ter que voltar atrás por questões financeiras. Eu já tive que batalhar muito por bolsas na minha faculdade. Passei por 2 faculdades. Enfim, muito perrengue, né? Mas, apesar de tudo isso, eu consegui superar todos esses obstáculos na minha trajetória e hoje eu posso dizer com propriedade que eu estou me formando em uma das mais respeitadas universidades do Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais, e me formando como uma matemática. E isso, gente, me dá muito orgulho. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha trajetória, porque às vezes as pessoas postam fotos só ali da formatura, do momento final, mas não contam como o caminho foi árduo. Tanto a decisão de ingressar na faculdade quanto a permanência. Gente, entrar na faculdade é muito difícil e permanecer, eu diria que é mais difícil ainda. Então vamos lá. Meu primeiro desafio começou logo no ensino médio. Eu ingressei no primeiro ano do ensino médio com 13 fazendo 14 anos, então eu sempre fui 2 anos mais adiantada do que as pessoas, né? E aí, eu tive a oportunidade de estudar no centro de Belo Horizonte, em uma escola que era pública, mas ela tinha uma estrutura melhor, sabe? Era uma escola de certa forma mais bem avaliada do que as do meu bairro, que é em uma região um pouco mais periférica. E aí, eu estudei nessa escola, primeiro ano do ensino médio, até o mês de setembro. E aí, foi chegando o mês de setembro, a passagem foi ficando cara. Bom, além de mim, eu tenho 3 irmãos, minha mãe custeando nossas despesas. Então, eu não pude continuar nessa escola e tive que voltar para estudar em uma escola aqui no meu bairro mesmo. E aí, né, essa foi o meu primeiro balde de água fria, porque eu queria muito estudar naquela escola, que ela é muito bem renomada, inclusive a Estadual Central, mas eu não pude continuar lá por falta de assistência estudantil mesmo. Mas, mesmo estudando em uma escola que não era tão conceituada assim, o meu sonho de seguir na área das ciências exatas não morreu. E eu continuei me esforçando da mesma forma. O primeiro passo que eu dei rumo à faculdade foi ter entrado na PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Na época, quando eu entrei na PUC, eu tinha 16 anos de idade e não entendia muito bem como é que funcionava esse trem de ProUni, de SISU. Minha mãe também não compreendia muito bem. Acabei perdendo o prazo do ProUni. E aí, eu fiz um vestibular interno, e nesse vestibular interno eu consegui uma bolsa de 60%. Então, durante um semestre, eu fiquei pagando 40% do valor da mensalidade. E diga-se de passagem, 40% de uma mensalidade na PUC, misericórdia. E além disso, a PUC ficava a 2 horas de distância da minha casa, então tinha o deslocamento mais uma vez, né? Então o que eu fazia? De manhã eu fazia um curso no Senai, e os cursos no Senai geralmente você recebe uma bolsa, uma empresa te apadrinha, e aí com essa bolsa que eu ganhava no Senai, eu aproveitava para pagar a faculdade e ajudar minha mãe a pagar a mensalidade da PUC. E naquela época assim, era muito apertado, eu tinha mensalidade que ficava meio atrasada, e aí abriu o prazo do ProUni de novo, eu já estava um pouco mais consciente das oportunidades que eu poderia ter e inscrevi no ProUni. Bimba! Ganhei 100% de bolsa. E foi aí que eu senti que as coisas iam começar a encaminhar na minha vida. Eu pensava que eu não tinha potencial, mas quando eu vi que eu consegui ganhar 100% de bolsa no ProUni, eu falei, então eu acho que eu quero a UFMG. E na PUC, tudo aconteceu de forma maravilhosa, os meus professores eram incríveis, eles pegavam mesmo na nossa mãozinha, encaminhavam com a gente, eu tinha notas excelentes, eu sentava na frente, fazia pergunta, assim, claro, com muitos desafios, né, o deslocamento, morando muito longe, dinheiro de passagem, já chegava na faculdade cansada, e como era de tarde, de 1 às 18h40, então assim, eu tinha que ficar o dia inteiro na faculdade, alimentação por minha conta também, muitas despesas mesmo. Mas eu aprendi muito na PUC, fiz um projeto que chama PIBID, que é o Programa de Iniciação de Bolsas... Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É tipo um estágio que você faz nas escolas, mas como na época era pandemia, então eu fiz de maneira online. E ele tinha uma bolsa financeira. Na época do PIBID que eu fiz, era R$ 400 a bolsa, mas mesmo assim, gente, já me ajudou demais, demais mesmo. E aí,
e cada vez mais fortalecendo a minha autoestima. E, gente, eu sempre quis a UFMG, na verdade. Mas a minha mãe, ela não me incentivava tanto assim a ir pra UFMG quando eu era muito novinha, com 16 anos. Porque, né, eu era muito nova, ia estudar em uma federal, que é um lugar mais aberto. Então, minha mãe ficava com receio por esse motivo. E aí, na medida que eu fui fazendo 18 anos, eu quis caminhar com as minhas próprias pernas e decidi fazer o Enem mais uma vez. E olha só que coisa maravilhosa, eu passei na UFMG. Na primeira vez que eu tentei entrar na UFMG, eu consegui. Segunda vitória acadêmica. Na verdade, a terceira, né? Porque por mais que eu entrei na PUC primeiro com 60% de bolsa, poxa, 60% já é uma ajuda. E aí sim, eu comecei a viver meu sonho. Porque meu sonho era a UFMG. Por causa das oportunidades que eu teria mais, por causa do nome da universidade, e eu teria como me aprofundar mais na matemática. E sempre foi esse o meu objetivo. A PUC tinha somente licenciatura e eu tinha muito interesse pelas matérias do bacharelado também. Então eu estava lá vivendo um sonho na UFMG, mas uma coisa que eu não posso deixar de citar, que impactou muito a minha trajetória acadêmica, foi sobre as minhas vivências raciais que eu tive dentro do âmbito universitário. Isso eu falo tanto na PUC quanto na UFMG. Gente, eu senti muita falta de terem outras pessoas negras estudando matemática junto comigo. Geralmente, assim, numa turma de 50 estudantes, uns 3 tinham a pele negra, a pele preta, retinta, onde geralmente era eu a única mulher da turma ainda. Então, assim, era muito solitário. Era uma trajetória muito solitária, porque eu seguia, mas eu via pouquíssima gente semelhante a mim ocupando aqueles lugares. Eu não tinha professores negros, eu mal tinha professoras mulheres, fora que eu já tive o desprazer de vivenciar situações preconceituosas e racistas dentro da faculdade, tanto vindo de professores, acredite se quiser, quanto vindo de outros colegas universitários também. Então, assim, não foi fácil encarar essas vivências raciais dentro de uma universidade, mas eu segui forte, tentei me fortalecer, me empoderar de todas as maneiras possíveis. Entrei em grupos estudantis, em movimentos estudantis que me fortaleciam também e me davam esse poder para combater esse tipo de injúria racial que estava acontecendo. E outra coisa também que fez total diferença para mim na minha trajetória acadêmica foi sobre a permanência estudantil, a bolsa de permanência estudantil. Na UFMG tem um órgão que chama FUNP. E aí, essa fundação, ela ajuda os estudantes que não têm uma renda muito elevada assim, a se manterem na universidade. E aí, com a FUNP eu conseguia a minha passagem e eu conseguia fazer todas as 3 refeições, tipo, café, almoço e jantar, na UFMG gratuitamente, sem custo nenhum. Então, até se eu precisasse passar o dia inteiro lá, eu podia almoçar gratuitamente na UFMG sem me preocupar com nada. E além disso, a UFMG ela é ainda um pouco mais perto da minha casa. Então, enquanto na PUC eu gastava tipo umas 2h30 para chegar, na UFMG eu gastava já 1h20, 1h30. E acredita em mim, gente, isso faz muita diferença. E aí, então eu tinha mais poder para estudar, eu tinha mais condições de permanência mesmo. E isso fez total mudança na minha trajetória. Porque uma coisa que pesava muito na PUC para mim era justamente o gasto com a alimentação e o gasto com o transporte. E na UFMG eu não precisei me preocupar tanto com isso. Então eu tive a oportunidade de entrar em vários projetos acadêmicos e agora eu vou falar um pouquinho sobre eles. Um projeto que eu fiz parte e assim mudou completamente minha vida foi o projeto Visitas. Eu vou deixar bastante fotos para vocês, mas basicamente o que esse projeto fazia? Nós lá na faculdade a gente recebia alunos da educação básica para ensinar matemática para eles através de oficina de jogos. E gente, eu me diverti muito. Outro projeto que me fez mudar totalmente a minha percepção universitária foi a iniciação científica. Eu fiz uma iniciação científica em teoria geral de sistemas dinâmicos e eu fui orientada por 2 professores, doutores, e eles me ajudaram muito na minha trajetória acadêmica. Isso me ajudou a desenvolver muito minha autonomia também, porque às vezes eu tinha que estudar artigos que não estavam disponíveis em português. Então eu tive que aprimorar meu inglês também e foi muito bom pra mim. Fiz parte do Residência Pedagógica, pra quem não conhece. Residência Pedagógica é tipo um PIBID, ou seja, um estágio nas escolas, mas para os alunos voltados para o final da graduação. Fiz o Residência Pedagógica por 1 ano e 8 meses, recebi a bolsa durante esse período todo. No inicinho, quando eu entrei na Residência Pedagógica, a bolsa era de 400, mas a partir do ano de 2023, se eu não me engano, foi 2023, a bolsa passou a ser de 700, então já ajudou mais, né, a me manter ali na faculdade, ter um dinheirinho extra. E, gente, eu sempre também dei muitas aulas particulares, então me ajudava muito a me manter lá. E eu dava aula de cálculo 1, de geometria analítica, que são matérias que a gente tem
no curso de matemática. E aí eu dava aula dessas matérias para os cursos de engenharia, para quem era da estatística, e aí eu conseguia tirar uma graninha extra também que me ajudou muito. E eu fiz parte também de um projeto que a gente ensinava curiosidades matemáticas de nível superior para alunos que estavam no ensino médio. Eu também trabalhei como coordenadora de centro de aplicação de provas da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, gente, eu fiz muita coisa na UFMG. Fora que eu também consegui pegar umas aulas para trabalhar no estado de Minas Gerais através de uma licença que chama CAT. Então, eu consegui me manter bem depois que eu entrei na UFMG. Então, tudo na minha vida mudou depois que eu entrei lá. Uma coisa que muitos me perguntam é como que foi essa troca da PUC para a UFMG. Se foi transferência. Igual eu falei, eu fiz o Enem de novo. Na época eu não sabia que podia pedir transferência. Gente, eu era muito novinha. Era o quê? 17 anos, eu não entendia muito bem essas coisas de SISU, ProUni. A minha família, ela também não tinha tanta orientação assim pra me fornecer, por mais que eles tentavam. E aí eu fiz o Enem de novo. E aí, na PUC, eu tinha feito umas 27 matérias. Fiquem chocados. Quando chegou na UFMG, eu consegui aproveitar só no máximo 5, umas 3, 4, 5. E, assim, algumas eu realmente preferi não aproveitar, porque eu sentia que eu precisava aprender melhor na UFMG. E outras, a UFMG, ela recusou porque a carga horária dessa matéria na PUC era menor do que era lecionada na UFMG, ou se não, porque a matéria na PUC, ela não alcançava os pré-requisitos da ementa da UFMG, mostrando que, pelo menos no curso de matemática, a UFMG, ela aprofunda mais, sim, em alguns conteúdos. Estou perto de me formar, vou deixar aqui as minhas fotinhas de formatura, porque, né, eu já sou ansiosa, já tirei logo as minhas fotos. Nós estamos em novembro agora e eu já tirei minhas fotos e eu vou formar em fevereiro. Então, pessoal, eu vou concluir a minha graduação na UFMG em 9 períodos. Saibam que 9 períodos porque tinha matéria que é mais difícil, então não deu pra pegar junta no mesmo semestre. Igual eu falei num vídeo anterior, eu preferi pegar menos matérias e me dedicar mais a elas do que pegar aquele monte de matéria e não dar conta de nada. Então, por isso, eu fiquei 4 períodos na PUC e vou ficar 9 períodos na UFMG. Gente, é quase uma faculdade de medicina, né? Fala sério. Mas eu não me arrependo em nada de todas as decisões que eu tomei. Então, hoje, eu sou professora do ensino médio na rede estadual de Minas Gerais. Eu também dou aula em um cursinho preparatório para concursos em geral, fora as aulas particulares também, né? E eu sou muito realizada enquanto professora. Gente, eu amo ver o rostinho dos meus alunos quando eles falam que entenderam alguma coisa. E eu sou completamente apaixonada pelo ensino médio, mas a minha trajetória acadêmica não vai se encerrar por aqui e eu espero que não se encerre mesmo, porque eu ainda quero fazer mestrado, eu ainda quero fazer doutorado, então eu estou vindo aqui contando a minha vivência até a graduação, mas saibam que terão muitos capítulos ainda, então ainda terão muitos vídeos de trajetória acadêmica, porque esse não é o ponto final, é o fim barra início de uma etapa. Obrigada a você que chegou até o final desse vídeo, ficou escutando eu tagarelando, mas muito obrigada. Eu espero que essa história tenha servido para inspirar você também. Eu espero também, com esse vídeo, ter contribuído para o meu maior valor aqui no YouTube, que é inspirar outras pessoas pretas, principalmente meninas pretas, a seguirem na área acadêmica, principalmente na área de matemática. Pessoal, um beijo para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!